E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar pela arquitetura colonial peruana. Opa. E olha, com foco no estilo que se prepara em florescer lá nos anos do Sul. O barroco andino híbrido. Eu adoro esse tema. É fascinante a gente poder desvendar essa mistura cultural e artística, sabe? Mesmo. E para você que está acompanhando a gente, já aviso que já separamos fontes incríveis para essa imersão, viu? A gente vai entender o que faz esse estilo arquitetônico ser tão único e mais. E o que ele revela sobre como as culturas se encontraram e se transformaram. Exatamente. E pode esquecer aquelas aulas de história da arte que a gente dormia na escola, viu? É isso aí. A ideia aqui é ter aqueles momentos, sabe? De entender as conexões, de clarear as ideias. É tipo ligar os pontos, saca? Isso. A gente tem como base o livro The Engine Hybrid Baroque, do Govine Alexander Bailey, que faz uma análise super completa. Ele manda ali. E também vamos usar um artigo que fala do Horror Vacui e como ele impactou a arquitetura jesuíta nos Andes. Chama Pesquisa sobre o conceito de horror vacui e seu impacto na arquitetura e religião jesuíta na América Andina. Show. E a meta, nosso objetivo final é entender as principais características do barroco andino e do porquê que ele tem esse nome, que a ornamentação, que é bem intensa, diga-se de passagem, nos conta sobre o contexto histórico e cultural da época. Beleza? Então, vamos começar desvendando essa história do estilo mestiço, que tal? O Bailey levanta uma questão importante sobre isso. Ele argumenta que o termo barroco andino híbrido é mais preciso do que o estilo mestiço que a gente costuma ouvir por aí. Por que essa diferença é tão importante para entender a arte? Bom, primeiro porque estilo mestiço tem raiz numa classificação racial, né? Que já é um terreno meio complicado. É verdade. Aí corre o risco de confundir estilo, que é ligado à forma, à expressão, com etnia, que é identidade, ancestralidade. E o Pablo Macera, lá em 1973, ele disse uma coisa que mudou tudo. A cultura mestiça não foi feita por mestiços. Essa frase é forte, né? E essa sacada mudou a forma como a galera via a arte, sendo que ele focou só na raça e foi para a interação cultural passando nos grupos. Quer dizer que o estilo não era de um grupo racial específico, mas sim resultado de uma interação cultural mais ampla. Isso aí. O Macera até propôs cultura andina colonial como um rótulo mais prático, sabe? Ele delimita o território, os Andes centrais, o período do século XVI a XIX e os fatores, tipo a dominação colonial europeia e as culturas indígenas. Entendi. E o barroco andino híbrido entra onde? O termo do Bailey pega essa ideia do Macera, a localização, a mistura cultural, mas ele é mais útil para a história da arte porque conecta com o movimento internacional, o barroco. Porque aí a gente consegue comparar e entender melhor. Exato. A gente coloca as particularidades dentro de um panorama global, saca? Faz sentido. E onde esse estilo começou a aparecer? Segundo Bailey, o berço foi Arequipa, no sul do Peru, por volta de 1660. E a partir daí ele se espalhou rapidinho. E o que impulsionou essa disseminação? Comércio e migração de trabalhadores, principalmente. O estilo foi para norte, noroeste, para os canos de coco e cotarrose, Chumbivilcas e Apurímac. Caramba. Daí foi para leste e nordeste, chegou na margem esquerda do Lago Titicaca, e para sudeste, passando por La Paz, até Uru, Paluodei, e na forma de Intari e Madeira, até Salta de Tucumã, na Argentina. Nossa, que expansão. E o mais legal é que essa expansão não parou por causa dos eventos da época, né? Tipo as revoltas e tudo mais. É mesmo, e meio continuou firme e forte. Total. Ele sobreviveu às revoltas ameríndias entre as décadas de 1720 e 1780, que destruíram cidades inteiras, e também ao movimento de independência do século XIX. É impressionante essa resiliência. Acho que porque ele conectou com uma identidade local e as práticas religiosas, sabe? Ficou mais resistente. Faz sentido. E teve aquele debate acadêmico sobre a natureza do estilo, né? Sim. A autenticidade do barroco andino híbrido como fusão, como mistura de europeu e andino, foi um debate que dividiu os historiadores de arte durante boa parte do século XX. Uns viam como arte folclórica ou naif, resultado de uma interpretação errada dos modelos europeus. Mas e aí, chegaram a uma conclusão que reconhecesse a contribuição andina. Sim, felizmente. Nos anos 1980, a maioria dos estudiosos reconheceu a importância dos povos andinos que construíram e decoraram esses monumentos. Beleza? Uma nova geração de pesquisadores começou a identificar os motivos indígenas, as estruturas dos padrões, as interpretações. E qual era o objetivo deles? Entender as bases, tipo a religião, a política, a ideologia por trás dessa tradição de entalho. Show. Agora, vamos falar do visual. O que define o barroco andino híbrido? Quais as características? Uma delas é a decoração achatada, tipo um tecido feita com entalhe na pedra, não com escultura em volume. Ah, entendi. O Bailey mostra isso em umas figuras no livro dele, essa textura única. Tem uma mistura de formas do final da Renascença e do barroco europeu
com simbolismo andino, tanto sagrado quanto profano, incluindo elementos incas e pré-incas. Mal, Tipo, vários mundos visuais juntos. que legal. E tem a variedade de flora, pássaros, animais e plantas indígenas. Nossa. E muitos desses elementos eram esculpidos com detalhes, sabe? Dava pra saber de qual região eles eram, do altiplano até a Amazônia. Incrível essa ligação com a natureza local. Pois é, e esse estilo onde ele aparecia mais. Boa pergunta. Principalmente em construções católicas, igrejas, capelas, claustros, edifícios conventuais. Depois ele foi para a arquitetura doméstica em Arequipa, Colau e La Paz. Então ele se expandiu para outros tipos de construção. E sim. Mas a decoração não mudava a estrutura dos edifícios, sabe? Ela era adicionada em estruturas que já existiam. Tipo, ela interagia com as colunas, os frontões, mas não mudava o plano do edifício. Entendi. E quem eram os artistas? Eram equipes itinerantes de arquitetos, pedreiros e escultores nativos americanos. A maioria ficou no anonimato, mas alguns nomes foram preservados. Quais, por exemplo? Simão de Asto, Diego Schock e Lorenzo Chambia. Legal. E qual o papel das ordens religiosas? Os dominicanos e os jesuítas tiveram um papel importante. Nas paróquias indígenas, os curacas, que eram os líderes indígenas, tinham mais influência, e a decoração das igrejas parece ter sido menos controlada pelas autoridades coloniais, principalmente em áreas isoladas. Menos controle significava mais liberdade. É o que se acredita. E alguns curas até incentivavam um estilo mais indígena para atrair as congregações, sabe? Eles sacaram o poder da linguagem visual. Isso. E o Thomas Abercrombie, ele notou que os andinos eram feras na tradução cultural, adaptando iconografias e práticas religiosas para refletir suas crenças. Eles moldaram o estilo. Com certeza. Mas importante lembrar que tudo isso aconteceu sob dominação colonial, né? É verdade. O barroco andino híbrido foi criado sob opressão militar e cultural, com as formas visuais europeias dominando. É pesada. Os trabalhadores, em alguns casos, eram tratados de forma desumana, e o estilo surgiu depois da extirpação da religião andina, que foi uma campanha violenta para acabar com as práticas indígenas e impor o cristianismo. É um contraste triste entre a beleza da arte e a violência do contexto. Pois é. Mas a grande quantidade de nativos americanos na população e o isolamento de algumas aldeias deram um certo grau de liberdade. Em Cusco, teve uma parceria maquiavélica entre as autoridades espanholas e as elites andinas, que permitiu uma apropriação mútua de ideologia e imagens. Então, mesmo com opressão, os artistas andinos conseguiram incorporar seus elementos e dar novos significados. Sim. Os escultores tinham uma liberdade surpreendente para decorar com motivos e símbolos andinos e reinterpretar a iconografia eurocristã. Eles converteram o cristianismo, como Bailey diz. É isso aí. O Thomas Cummins também observou que as formas ocidentais tiveram que ser reestruturadas e reimaginadas para transmitir significados andinos. E teve variações regionais. Com certeza. A área era vasta, o terreno acidentado, então rolavam diferenças. O Gisbert, Bulmez e o Gutierrez identificaram 6 regiões principais: Arequipa e arredores, Cayoma e Cotahuasi, a zona intermediária, o Colau do Norte e do Sul e o Alto Peru. Interessante. E o modo de vida das comunidades influenciava a arte? Sim, o que eles faziam. Pastores, agricultores, artesãos, pescadores, mineiros, tudo isso impactava a iconografia e estilo. A relação muitas vezes tensa com os fazendeiros brancos e o trabalho forçado também se refletiam na construção das igrejas. É, a arte como reflexo da vida. Total. E agora vamos falar do horror vacui, que é central para entender essa ornamentação toda. Beleza. O que significa essa expressão? É uma expressão latina que significa medo do vazio. Na arte e na arquitetura, ela descreve a tendência de preencher tudo com ornamentos, imagens, evitar espaços vazios. Tipo pavor de deixar um espacinho branco. Isso. E isso tem tudo a ver com o barroco andino híbrido, principalmente com a presença dos jesuítas. E por que o horror vacui era tão importante para eles? O horror vacui está ligado ao barroco em geral, mas ele ganhou força na Contra-Reforma Católica. O Concílio de Trento, sabe? Ele enfatizou a importância de uma arte religiosa que impactasse, que ensinasse, que emocionasse para combater o protestantismo. Daí, as igrejas, os retábulos, que são aquelas estruturas atrás do altar, ficaram cheios de imagens e esculturas. Era para transmitir mensagens teológicas e catequéticas. Então não era só estética, tinha um propósito. Exatamente. A ideia era criar uma experiência sensorial, usar os sentidos para vivenciar o sagrado. Faz sentido. Cada elemento tinha um significado religioso, metafórico, para fortalecer a fé católica. E os jesuítas embarcaram nessa? Totalmente. A Companhia de Jesus, fundada pelo Inácio de Loyola, foi fundamental na evangelização do Novo Mundo. E eles usaram a arte e a arquitetura para isso, com estratégias catequéticas usando imagens e símbolos
para explicar o cristianismo para os indígenas e mestiços. Uma forma de comunicação visual. Isso. E eles queriam construir igrejas e colégios que impressionassem pela beleza, pela grandiosidade, mostrando a glória de Deus e o poder da igreja. E como isso se via nas igrejas andinas? As igrejas jesuítas nos Andes não tinham espaço vazio. Paredes, tetos, retábulos, tudo coberto com entalhes em madeira, pinturas, douramentos, relevos, colunas torças que são aquelas em espiral e imagens de santos. Os retábulos, principalmente o principal, eram super decorados com nichos, imagens, flores, anjos, arabescos, que são aqueles ornamentos com linhas entrelaçadas. Imagina a riqueza de detalhes. E as pinturas murais, cenas bíblicas, a vida de santos jesuítas, tudo misturado com arabescos europeus e às vezes motivos locais. Você mencionou algumas igrejas como exemplo. A Igreja da Companhia de Jesus em Quito, no Equador, é um exemplo incrível. Tudo coberto de ouro, um esplendor barroco total. Que luxo. Cusco, no Peru, a Igreja da Companhia de Jesus, construída sobre fundações incas, tem uma fachada rica e retábulos opulentos. E até nas missões jesuíticas em Chiquitos, na Bolívia, a gente vê essa fusão do barroco europeu com um entalhe em madeira local. Igrejas cheias de detalhes. Impressionante. E como essa estética europeia, do horror vacui, se conectou com as tradições ornamentais indígenas? As culturas andinas já tinham essa tradição de ornamentação detalhada, com padrões geométricos em tecidos, cerâmicas, metal. Eles mandavam bem. E essa familiaridade com a decoração encontrou no barroco europeu um terreno fértil. Motivos florais, geométricos isomorfos, inspirados nas culturas pré-colombianas, se misturaram com as formas europeias, tipo colunas, capitéis, arcos. E o resultado? Uma arte híbrida, rifuca em detalhes. E essa abundância de ornamentos, ela servia para ensinar a fé e também para criar uma atmosfera de reverência. Os dois. As imagens e os ornamentos ensinavam a fé para quem não sabia ler. Verdade. E a sobrecarga de ornamentos criava uma experiência sensorial intensa, levando à reverência, à admiração pela grandiosidade divina, o que combinava com a teologia jesuíta. E qual a analogia aí? O espaço sagrado, sempre cheio de representações de Deus. E o interior do fiel, que deveria ser preenchido com fé e caridade através da oração e dos sacramentos. Interessante. E qual o legado dessa arquitetura e do horror vacui nos Andes? Essas igrejas e monumentos jesuítas continuam sendo lugares de peregrinação e celebração. Mesmo depois de tanto tempo. Para muitas comunidades, a ornamentação representa a presença divina e a continuidade histórica. Legal. As festas religiosas ainda rolam nesses cenários barrocos que viraram lugares de devoção popular e celebração comunitária. E a Unesco? A Unesco reconhece o patrimônio arquitetônico jesuíta na América do Sul e ele segue sendo restaurado e estudado. Que bom. O horror vacui nessas construções mostra uma visão de mundo onde o divino preenche tudo, sem espaço para dúvida ou influências externas que vão contra a fé. O medo do vazio vira um desejo de preencher os espaços sagrados com um significado religioso, com referências à glória de Deus, mas também incorporando a cultura local. É uma mistura única. Total. E hoje a gente vê exemplos parecidos de fusão cultural na arte e na arquitetura em outras partes do mundo. Talvez não tão literal quanto o horror vacui, mas na forma como diferentes tradições se encontram e se transformam. Uau, que viagem. E pra gente finalizar, o que você destaca como principal sobre o barroco andino híbrido? O barroco andino híbrido, com sua ornamentação complexa, impulsionada pelo horror vacui, é muito mais que um estilo visual. É um testemunho da interação entre as culturas europeia e indígena. É uma história de adaptação, resistência e da capacidade dos indígenas de moldar e reinterpretar as coisas. E o horror vacui, nesse contexto, mostra a exuberância barroca, a pedagogia visual e a incorporação de elementos locais. Que feito! E para deixar a galera pensando, considere como esse desejo de preencher tudo com significado reflete não só a religião e a estética da época, mas também a necessidade humana de encontrar ordem e sentido no mundo. Que espaços vazios a gente tenta preencher na nossa vida e na nossa cultura? Boa pergunta para terminar. E, como sempre, a gente só arranhou a superfície. Explore os exemplos que a gente citou, pesquise o simbolismo da flora e fauna, mergulhe na história da troca cultural na América Latina colonial. Os recursos que a gente mencionou são só o começo de uma jornada incrível. Valeu por mergulhar com a gente aqui no The Deep Dive. Até a próxima.